Boa noite, professores, professoras aí, servidores da rede de Araucária. A gente vai começar mais uma live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o estágio probatório, né? A gente está com bastante servidores, professores novos aí, professores e pedagogos, né, na rede, e a gente está tendo, assim, bastante dúvidas em relação ao estágio. Já faz um bom tempo que a gente estava se programando para fazer essa live, então a gente hoje está vindo falar sobre isso. Então, eu sou a Kathleen, sou coordenadora geral do Cismar, e estamos aqui para falar, vai estar comigo o Ludimar e o Gilmar, e a gente está aqui para falar. Eu vou passar agora a palavra para o Gilmar, para ele fazer as apresentações, e a gente vai ficar aqui na mediação também. Olá, professores e professoras, boa noite, finzinho de tarde aí, eu sou o professor Gilmar, sou dirigente do Cismar, e atualmente estou nas escolas aí trabalhando, tanto pela manhã quanto pela tarde. Como a Kathleen falou no início, né, essa live já está programada há um bom tempo, e a gente pretende tentar tirar algumas dúvidas, né, dos profissionais que entraram no município há pouco tempo, que estão em estágio probatório. Agora eu também estou no estágio probatório, aí no segundo padrão, e sem mais delongas, vamos apresentar o nosso advogado, né, que ele é o advogado do Cismar, e se prontificou para fazer essa conversa com os professores e professoras. O Ludimar Rafaim, para quem não conhece, né, ele foi professor aqui da Rede Municipal de Araucária, ele também ajudou na fundação do sindicato do Cismar e também participou das lutas aí da organização jurídica em relação ao nosso plano de cargos e carreiras. Além disso, ele é advogado na área de direito público, assessor de diversos sindicatos e servidores públicos, licenciado em filosofia, história e sociologia, especialização em história da cidade, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, professor de pós-graduação nas áreas de direito educacional, direito da saúde do trabalhador, direito e assistência social, e, como eu falei, foi nosso colega de rede aí. Seja bem-vindo, doutor Ludimar. Espero que a gente possa ter uma excelente live, uma excelente noite, que possamos tirar as dúvidas aí dos professores e das professoras, e também, porventura, outros servidores que estejam assistindo a nossa live. Então, boa noite, Gilmar, Kathleen, Ágata e os demais que estão assistindo. O Gilmar falou, a Kathleen falou em tirar dúvidas, talvez a gente crie mais dúvidas ainda, né? Mas isso é importante para as pessoas buscarem uma resposta a essas questões. É importante dizer o seguinte, outro dia até fiz algumas lives aí com o pessoal do Instituto Água e Terra do Paraná, e eles organizaram assim as lives. Um dia era estágio probatório, outro dia era carreira, outro dia era aposentadoria. E é exatamente essa a trajetória de um servidor público, né? Seja quem está assumindo o segundo cargo no município de Araucária, seja quem está entrando pela primeira vez, né? Ele inicia uma nova carreira pelo estágio probatório. Então, por que é importante lembrar? É importante lembrar que o estágio probatório, com esse rigor, com essa forma, essa avaliação mais rígida, ela existe mesmo a partir de 98 para cá. Até 98, o estágio probatório, a emenda 19, né? O estágio probatório era de 2 anos e praticamente não existia avaliação durante o estágio probatório. E a partir de 98, então, passou a ser 3 anos o estágio probatório de efetivo exercício. Nós vamos ver que alguns afastamentos não consideram como de efetivo exercício, e 3 anos, e condicionado à avaliação de desempenho. Então, isso é muito importante. Bom, vamos colocar o primeiro ali, slide, só para a gente já ir adiantando. Então, assim, na verdade, o segundo, né? Esse primeiro é só o título. Bom, então, o que acontece? A Constituição Federal, né, já lá em 88 ela estabeleceria, mas em 98 ela deu mais ênfase para isso. O que significa? É que o servidor público, na iniciativa privada, a pessoa conquista um emprego e ela tem um prazo de experiência, né, que em regra é 45 dias, podendo ser prorrogado, essas coisas assim. No serviço público, o servidor faz o concurso, ele passa no concurso, e depois de aprovado no concurso, ele ainda, durante 3 anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, ele tem que
provar que aquilo que ele demonstrou ter conhecimento na prova do concurso público, na prática ele tem aquelas habilidades, aquelas condições. E somente a partir desses 3 anos é que ele adquire a estabilidade. Tá? É importante deixar bem claro assim, qual que é a importância disso. A importância disso, se há um período mais longo de avaliação do que na iniciativa privada, por outro lado, quando o servidor atinge esses 3 anos e atingiu as notas na avaliação, nós vamos ver como ela é regulada em Araucária, ele atinge a nota mínima, ele é estabilizado no cargo. O que, se passar a reforma administrativa, que é a PEC 32, que está no Congresso Nacional, isso fica bem relativizado, né? Não serão todos que terão estabilidade. Então, após 3 anos de efetivo exercício, ele adquire a estabilidade, e aí ele só pode ser demitido em 3 situações. Ele só pode ser demitido se for cometer uma falta grave, e essa falta grave ela for apurada em processo administrativo disciplinar, e no processo administrativo disciplinar que seja assegurada contraditória e ampla defesa. E a outra hipótese é no caso de uma sentença transitada em julgado, onde o servidor foi condenado à perda da função pública. Tá? Então, isso é importante. No município de Araucária, o estágio probatório ele é regulado por 2 normas, que é a Lei 1310 de 2002 e o decreto que regulamentou essa lei, que é 17.238 de 2002. Eu diria que esses 2 diplomas legais devem ser de pleno conhecimento dos servidores que estão em estágio probatório, porque são nessas 2 normas que está tudo aquilo que o servidor deve fazer para adquirir a estabilidade. Para frente. Bom, a Constituição Federal, então, ela estabelece isso, né? E diz, então, aquilo que eu já falei, né? Ele só pode perder o cargo depois do estágio probatório, e é um caminho, depois nós vamos ver que é o caminho, quer dizer, passou 3 anos, agora estou garantido. Não. Você não está garantido, primeiro, que chegue ao final dos 3 anos, e segundo, depois que chegar aos 3 anos, tá, você poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, que caracteriza a perda da função pública, processo administrativo disciplinar onde seja assegurado contraditório e ampla defesa, e mediante avaliação permanente. Então, a emenda 19 diz que tinha que ter uma lei complementar regulamentando a avaliação periódica do servidor. Se ele passou do estágio probatório, ele continua sendo estável, vamos dizer, mas ele pode perder a função pública, o cargo público, se ele demonstrar no curso disso que a sua atuação é insuficiente, tá? Então, esse é um outro requisito que permite a demissão do servidor, que se chama lá na Lei de Responsabilidade Fiscal de insuficiência de desempenho, o que significa, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que quando for atingido o teto de gasto com o pessoal, são medidas que precisam ser adotadas para readequar, e uma delas é a dispensa de servidor com insuficiência de desempenho. Então, vamos lembrar bem o seguinte, a pessoa vai passar pelo estágio probatório, que nós estamos falando hoje, se ela for declarada estável, ela está estável, mas ela tem 3 condicionantes. Aí ela cometeu um furto, ou ela cometeu uma agressão na rua, e isso virou um processo criminal, cometeu um roubo, corrupção, cometeu um processo criminal, e a sentença foi de perda da função pública. Ok, perdeu. Outra coisa, se ficar demonstrado mediante avaliação periódica de desempenho, a sua insuficiência de desempenho. E terceiro, né, nas 2 situações, depende de um processo administrativo disciplinar onde seja assegurado contraditório e ampla defesa. O que significa contraditório e ampla defesa? Significa poder produzir todas as provas em sua defesa. Então, estão dizendo a ele que ele cometeu uma determinada infração. Ele tem que ter a oportunidade de provar o contrário, porque a administração ela tem a obrigação de provar que ele fez aquilo, e ele tem o direito de provar que não fez. Então, são essas 3 hipóteses que o servidor, já passado o estágio probatório, já declarado estável, pode ser demitido. Nós tivemos, há um tempo atrás, no município de Araucária, pessoas que foram demitidas, mesmo estáveis, por acúmulo ilegal de cargo, né?
Só para dar um exemplo. Então, a pessoa pode ter no máximo 2 cargos de professor, se houver compatibilidade de horário, né? E alguns tinham 3, 4, né? Ou médicos, então, que pode ter no máximo 2, de repente tem 3, tem 4, até mais, né? Então, isso pode ser. Pode passar, Agatha. Próximo. Isso. Então, o que a lei ordinária ela diz? Ela diz que esses 3 anos, alguns afastamentos, né, ela fala, explica que deve haverá uma avaliação periódica no período de 3 anos, e ela diz de alguns afastamentos que não são considerados como efetivo exercício. Então, dos 3 anos são descontadas as faltas, o que eu considero uma grande injustiça, mas desconta, que é a licença gestante, de 180 dias, licença paternidade, licença para frequentar cursos, licença para tratamento de doença e por motivo de doença de pessoa da família, prisão, né, para apuração de responsabilidade em crimes, então a pessoa foi presa preventivamente, então esse tempo que ela ficou presa vai descontar a contagem do estágio probatório. Candidatura de cargo eletivo e prestação de serviços, mesmo a prestação de serviços considerados obrigatórios por lei. E um detalhe importante, que não aparece aqui, mas que ele está dentro desse rol. A pessoa que por exemplo, um educador, um professor de educação infantil, e ele é nomeado para ser secretário municipal de educação, ou é nomeada para ser secretária municipal do meio ambiente, ou diretora de um determinado departamento, excluídos os diretores de escola, porque o diretor de escola ele continua exercendo as funções de professor, e esse tempo é desconsiderado. Uma vez eu encontrei uma servidora em São José dos Pinhais, que ela ficou 11 anos com cargo comissionado durante o estágio probatório. Quando ela perdeu o cargo comissionado, ela voltou a cumprir o estágio probatório de onde tinha parado. Algumas pessoas falam, ir para o sindicato é uma coisa boa. As pessoas que estão no estágio probatório e são liberadas para o sindicato, por exemplo, também interrompem o estágio probatório. Fica liberado no sindicato, fica 2 anos, quando volta, o estágio probatório começa de onde ele parou. Pode passar, Agatha. Então, assim, a própria lei depois ela vai dizendo como que é feita a avaliação, né? Ela diz como é composta a comissão, que é isso que é algo que sempre inquieta as pessoas, né? Quem que me avalia? Está ali escrito, sendo 3 titulares e 3 suplentes, preferencialmente portadores de estabilidades também, então que não é obrigatório ser estável, que pode parecer uma distorção, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, né? E aí a composição, a chefia imediata e mais 2 membros que acabam dando a situação. A conclusão da última avaliação acontecerá 30 dias antes da data prevista para a aquisição da estabilidade para o servidor. Então, a última avaliação, se forem 6, se forem 5, no princípio são 6 avaliações, a última tem que se encerrar pelo menos 30 dias antes do término da avaliação, do término do período de 3 anos. E outras coisas importantes. Se a pessoa cometer uma falta disciplinar grave durante o estágio probatório, ele não precisa esperar dar os 3 anos. Encerra a avaliação e ele vai para o processo administrativo daí de demissão, que essa é uma diferença importante. Quem está no estágio probatório e não adquire a estabilidade, ele é exonerado, porque não é uma penalidade. Ele foi desligado dos quadros do município porque ele se mostrou, não vou usar a expressão incapaz, se mostrou com um desempenho insuficiente para exercer o cargo para o qual ele passou o concurso público. Agora, se ele cometeu uma infração disciplinar, daí ele é demitido. Qual a diferença? É muito importante essa diferença, porque ele sendo exonerado, ele não tem nenhuma restrição, ele pode fazer concurso, inclusive, para o mesmo cargo em outro lugar, né? Se ele for demitido, alguns editais estabelece que a pessoa que foi demitida nos últimos 5 anos anteriores ao concurso não podem participar do concurso público, ou se participarem omitindo, depois são responsabilizados. Vamos para frente. Pode virar isso.
Então, o decreto ele aprova o regulamento da avaliação especial de avaliação de desempenho na administração municipal de Araucária. Esse é o decreto, as pessoas guardem esse decreto. Essa nossa atividade aqui hoje, ela fica gravada, né? E ela, então, as pessoas podem ficar vendo. O que é avaliado no estágio probatório? Segundo o decreto que regulamenta a lei. Então, mas não está lá na lei. Não, a lei diz que os critérios serão sujeitos a um decreto que regulamentará. E aí eu quero fazer uma primeira consideração, que não é só para a Araucária, mas é para todos os lugares da administração pública. Os conceitos, como um todo, eles são, como eu diria assim, muito subjetivos. Alguns são mais objetivos, outros são subjetivos. Por exemplo, conhecimento para o trabalho, né? Como que a pessoa demonstra conhecimento para o trabalho? Quais são as metas a serem atingidas? O que um professor de educação infantil, o que um docente 1, o que um docente 2 tem que demonstrar para ficar claro que ele tem conhecimento para o trabalho, né? O que significa isso? Então, isso às vezes é difícil, porque a depender da comissão avaliadora, ela pode ter uma interpretação diferente da outra, e aí isso cria uma injustiça. Pontualidade já é um critério mais objetivo, porque a pontualidade diz o seguinte: a professora ou o professor precisa estar 7h30 na escola. Então, se ele não chegar às 7h30 na escola, assim, de forma, não é um dia não vai caracterizar falta de pontualidade. Mas se ele reiteradamente chega atrasado, caracteriza a falta de pontualidade. E aí, assim, já vamos fazer uma limpeza aqui, né? O que significa? A pessoa que foi no médico, por isso chegou meia hora depois, trouxe a declaração e tal, isso não é falta de pontualidade, isso é um direito que o servidor tem de se submeter, né, submeter ao tratamento médico, e, portanto, então, ele chegar alguns minutos, até horas depois do horário combinado, não significa falta de pontualidade. Pode avançar. Outro critério, assiduidade. Assiduidade significa não faltar. Eu fiz defesa de muitos servidores, onde o diretor da escola falava assim: o servidor não tem assiduidade. Daí a gente pedia o boletim de frequência e não tinha nenhuma falta registrada. Mas como assim? Ele não tem assiduidade e não tem falta registrada? Não é que ele pega muito atestado. Não. Tirar licença médica, atestado, ter reduzido a jornada em razão daquelas necessidades lá que a lei estabelece, né, que é a redução para tratamento, para planos terapêuticos de filho do servidor, ou até para o próprio servidor, não caracteriza falta de assiduidade. Falta de assiduidade é aquele que, deliberadamente, sem motivo justificado, simplesmente não vai trabalhar. Não é porque não vai um dia. Um dia, a pessoa não pode ir, ela vai chegar para a direção e falar: eu não quero mentir, eu não vim trabalhar porque eu tinha uma outra coisa que eu tinha que fazer. Eu tive que ir lá na empresa do meu marido e a justificativa de lá não serve para cá. Ou então eu fui na empresa da minha mulher e essa não justifica, né? Então, aí isso não é perda de assiduidade. Então, mas ele ainda é objetivo. Agora, iniciativa. Iniciativa é um conceito muito aberto, né? O que significa uma pessoa que tem iniciativa e outra que não tem? Aqui diz o que é, né? Apresentação de sugestões para a melhoria do trabalho. Mas e se a pessoa apresenta uma sugestão e que a equipe entende que isso não vai melhorar o trabalho, isso é falta de iniciativa? Então, de novo, tanto a comissão avaliadora, os diretores de escolas, os diretores de CMEI, como os membros das comissões têm que ter clareza disso, para que não cause um dano para a pessoa, às vezes irreparável, porque tem uma interpretação diferente do que seria iniciativa ou não. Essa pessoa está louca, essa pessoa está falando uma bobagem, isso não é falta, ela não tem iniciativa, e baixa a nota dele. Pode avançar. Flexibilidade. Flexibilidade é o que é? Aí diz que é adaptar-se às novas situações e tal, mas e quando a pessoa diverge de um diretor de escola, de um chefe de posto de saúde, ou de um chefe da guarda municipal, portanto, diz assim: não, eu não faço isso porque eu entendo que isso é ilegal, isso eu não concordo, isso é falta de flexibilidade. Algumas pessoas entendem que
A pessoa que não se submete ao assédio de um diretor de escola está faltando com flexibilidade. Não se submete ao assédio institucional, às vezes, até sobre o diretor, que isso é falta de flexibilidade. Produtividade e qualidade no trabalho, né? Também conceitos abertos. Qualidade, você acaba tendo um pouco mais de condições de aferir, assim, presume-se que a equipe pedagógica ela sabe qual é o projeto pedagógico, então, portanto, um professor, uma professora que não está atuando de acordo com aquilo que está colocado, pode ser que ele não tenha qualidade de trabalho. E produtividade, o que é produtividade numa escola? No estado do Paraná, em determinado momento, considerou produtividade, para fins de receber até gratificação, aquele que mais aprovava alunos. Mas isso, num posto de saúde, o que é produtividade? Quem mais aplica vacina, quem mais aplica injeção, quem mais faz curativo, né? O que é produtividade? No serviço público, é muito difícil medir a produtividade. Algumas coisas, sim. Vamos supor que ele seja responsável por transportar 5 caminhões de pedra brita por dia, né? Se ele conseguir fazer isso, ele está dentro da produtividade. Mas numa escola, numa sala de aula, com todas as inclusões que estamos tendo, todas as dificuldades, com falta de apoio, o que é produtividade e qualidade? Então, mas o servidor tem que ficar atento a isso para que isso não seja usado contra ele. E também não pode se fazer de desentendido para que depois lá na frente fale, eu não sabia o que era isso. Tem que ter clareza. Se ele não tem clareza, ele tem que se reportar à direção, à chefia, para que ele fique claro para ele o que se espera dele nesses quesitos. Pode avançar. A disciplina, a mesma coisa, a ética pública, a ética pública é o mais delicado, inclusive. O que é ética pública para uma pessoa não é para outra, né? Para mim, a ética pública é você cumprir os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Nós temos aí, no município de Araucária, vários professores, seja da educação infantil, do Ciência 1, do Ciência 2, que foram educadores no município de Curitiba, por exemplo. Teve um grande movimento em 2014, uma greve assim, bem representativa e tal, e uma chefia resolveu reduzir a nota no estágio probatório de quem participou exatamente nesse item aqui, ética pública. Assim como a ética não faz o menor sentido, ele recorreu e tiveram que rever. Assim como não faz nenhum sentido querer que a ética pública, que a pessoa seja o que ela faz antes de ir para a escola, na sua vida privada, não tem nada a ver com a ética pública, tá? Pode virar. Bom, cuidados com materiais, tudo ok, é mais fácil de lembrar. Relacionamento interpessoal. Ninguém é obrigado a estar de bom humor todo dia. Ninguém é obrigado a estar espalhando simpatias todo dia. Então, você tem que manter um nível mínimo de bom relacionamento com a equipe. Mas, às vezes, pode acontecer que alguém chegue na escola um dia e resolva não dizer bom dia para o avaliador, não vou nem usar a expressão diretor, chefia, para o avaliador, e isso seja interpretado como um não bom relacionamento interpessoal. Então, mas de qualquer forma, de novo, o servidor tem que ficar atento para isso, porque daí, de repente, ele faz alguma coisa intencionalmente que pode ser usado contra ele nesse aspecto aqui, e que daí fica mais difícil promover a defesa. Pode avançar, que o tempo está correndo. Bom, os indicadores, então, na avaliação em Araucária, né? Se a pessoa, indicadores de pressão bom, regular, fraco, né? Então, quando é considerado bom, né, 10 pontos. Quando é considerado regular, 7. Quando é fraco, né, 1 ponto, né? E daí a tabela de pontuação. Apto, a pessoa é considerada apto quando ela atende os requisitos. E que, portanto, a nota deve ser de 9 a 10 pontos. É feita uma média, né? E se der de 9 a 10 pontos, ela está apta, né? Se ela atende parcialmente, está bem pequenininho aí, a nota é entre 8 e 89. Então, se a média desses vários quesitos aí der entre 80 e 89, atende parcialmente. Agora, se ela tirar a nota abaixo de 80, nessa composição toda, ela é considerada inapta. Aí, qual a não apta, o que significa? Ela vai para o processo de exoneração. Quando uma pessoa está em estágio probatório,
e ela vai para o processo, o objetivo final do processo é a exoneração do servidor. É diferente de um outro processo administrativo disciplinar, onde a pessoa vai para o processo e pode receber uma advertência, por exemplo. Aqui não. Aqui ele vai para o processo e o objetivo é exonerá-lo. Se chegar ao final e concluir que ele não, que a nota não está de acordo, ele não é exonerado. Mas se chegar à conclusão de que ele não está apto, ele é exonerado. Ele é exonerado, significa ele perde o cargo público para o qual foi aprovado no concurso. Ah, mas eu passei no concurso, passou no concurso público, mas você tinha 3 anos para demonstrar aquilo que você devia fazer. Pode avançar? Bom, a comissão avaliadora, eu já falei como que ela é composta. Existe um comitê do estágio probatório, que é uma espécie de comissão processante, e a periodicidade da avaliação, a princípio, é cada 6 meses. Né? Está em letrinhas pequenas, mas está colocado aqui para que as pessoas possam, de uma forma mais, sem precisar ler o texto inteiro da lei e do decreto, possam vir aqui e ver o quê? Como que se compõe a comissão avaliadora, para que a pessoa questione quando tiver que questionar, mas também não questione sem fundamento, isso daí só piora a situação. Né? O que é o Comitê do Estágio Probatório, que é uma comissão processante. A pessoa não é processada na escola, ela é processada numa comissão que normalmente tem um procurador do município e mais pessoas, e a periodicidade da avaliação é de cada 6 meses, a princípio, e sendo que a última deve ser encerrada pelo menos 30 dias antes do término do período de 3 anos. Pode avançar. Bom, aí o que acontece? Aí nós chegamos no ponto. O estágio probatório, ele não deve ter, no meu entendimento, avaliação. Vamos pensar o seguinte, eu gosto sempre de usar um texto do Lucchesi, quando ele fala da avaliação. E o pessoal aí que é da pedagogia crítica, né, histórico-crítica, sabe que a sistemática da avaliação não deve ser punitiva. Ela deve ser uma forma de identificar as falhas, as faltas, e criar a possibilidade, através de uma nova abordagem, para que a pessoa possa se recompor, se recuperar. E eu sempre digo, se essa regra vale para os alunos, por que não vale para os professores e servidores públicos como um todo? Então, ela tem que ser democrática e participativa. Há algumas experiências muito interessantes de avaliação, onde a chefia imediata faz a avaliação, a comissão faz a avaliação, o servidor faz sua autoavaliação e depois é feita uma negociação para se chegar a um patamar intermediário. Se esse patamar intermediário estiver dentro lá do apto, do A parcialmente, ele vai tocar a vida dele ou vai tentar se recuperar. Se o patamar chegar a menos que apto, a menos que 80, ali naquelas de notas, né, ele vai para o processo de exoneração. Mas é muito mais difícil que isso aconteça se houver uma avaliação democrática, participativa, onde o servidor possa dizer o seguinte: olha, nunca me falaram que eu devia fazer tais coisas. Por que agora estão me cobrando e abaixando a nota? Né? Nunca me disseram, vamos chegar a um extremo, nunca me disseram que eu tinha que vir de guarda-pó, de jaleco dar aula, e agora estão me cobrando porque eu não vim. Nunca me disseram que eu tinha que vir fazer tal coisa e agora estão me punindo por isso. Então, ela não pode ter essa característica punitiva. Ela deve ser recuperativa, ela deve ser com o objetivo principal de dar ao servidor a oportunidade dele retomar a sua prática, rever a sua prática, rever o seu posicionamento e poder fazer diferente. O que acontece, e aí outra coisa importante, o estágio probatório, ele não pode ser usado também com desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É você usar o estágio probatório como instrumento de ameaça. Nós estamos vivendo, por exemplo, um período eleitoral, não pode ser ameaçado o servidor que está em estágio probatório, que se ele não fizer a campanha para determinado candidato, ele pode ser prejudicado, mesmo que de forma sutil. Não pode isso. Outra coisa, não pode o servidor ser ameaçado
de que vai sofrer algum tipo de redução da nota por participar da mobilização, por participar de greve. O servidor em estágio probatório, ele está no processo de avaliação, ele tem que tomar cuidado com aqueles critérios que ele está sendo avaliado, mas ele nunca pode ser usado o estágio probatório como instrumento de repressão, de punição, e ele tem os mesmos direitos constitucionais de todos os outros servidores. Então, tem direito à sindicalização, tem direito a tudo. Agora, outra coisa importante. Se a pessoa perceber que está sofrendo algum tipo de retaliação por alguma razão, ele não vai deixar passar 3 anos. Ele que procure lá o sindicato, converse com o sindicato, seja assessorado juridicamente, para que ele possa, lá na escola, lá no CEMEI, lá na unidade de saúde, onde ele estiver, que ele possa fazer as abordagens que ele tem que fazer para evitar que lá no final ele seja penalizado injustamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tirei 8,7, tá bom para mim, mas se você acha que você tinha direito a 9, faça a ressalva, escreva porque você acha que tinha direito a 9. Porque lá na frente isso pode servir como um precedente para te avaliarem de forma negativa novamente, ou te avaliarem de forma positiva. Tá? Esse que é o critério. E aí, no processo administrativo disciplinar, você tem que garantir o contraditório e ampla defesa para o servidor, o que significa o servidor tem que ter a oportunidade de saber do que está sendo processado, porque às vezes a pessoa não sabe o que está sendo processado, saber o que está sendo processado, ter a oportunidade de provar o contrário e exigir que a administração prove aquilo que está alegando contra ele. Então, ele tem direito a produzir prova testemunhal, ele tem direito a ouvir. A comissão da avaliação pode ser testemunha? Pode. Ela pode ser chamada pela comissão. Ou ela pode, em algumas situações, até ser chamada pelo próprio servidor. Porque não significa que porque uma nota foi baixa na comissão da avaliação, que todos os membros dela concordaram com essa nota. Então, esse é outro instrumento importante, que a pessoa não se deixe inibir para questionar a avaliação. É claro que, daí, gente, eu sempre falo assim, quem se propõe a ser um diretor de escola não se propõe a ser uma autoridade. Para mim, ele se propõe a ser um líder. Ele tem que saber liderar a equipe, né? Essa é uma questão. E a outra, o servidor também não pode fazer a lógica contrária. Ele tem que saber que o diretor, ele tem também esse papel de líder, mas ele também é o representante da administração no local de trabalho. Se ele não exigir, vamos supor que ele saiba que alguém está furtando alguma coisa no local de trabalho, e ele não faz nada, ou qualquer penalidade, qualquer infração, todo aquele que sabe que um servidor está cometendo uma ilegalidade e não denuncia, ele se torna solidário com ela, o que significa ele vai responder junto lá na frente depois. Tá? Então, é muito importante que a pessoa tenha clareza disso, saiba que existe uma chefia sobre ele, que tem aquilo que se chama poder potestativo, né? Poder de mando, né? Na unidade, mas que é um líder também, né? Mas a pessoa tem que estar preparada, então, para promover sempre a sua defesa. E o sindicato pode virar. Então, olha, eu falei do desvio de finalidade, veja só. Ameaças, repressões, práticas antissindicais. Você dizia, você foi para a Assembleia, você vai ser punido. Teve uma vez um grupo de professores que era da equipe de ensino aí da Araucária, que foi participar de uma Assembleia e, quando voltou, tinham sido demitidos do cargo. Isso, para mim, é uma prática, na época não se falava nisso, era uma prática antissindical, que mesmo a pessoa estando na equipe de ensino, ela tem direito a participar da atividade no sindicato. Ela não pode ser punitiva, ela não tem que ter aquilo que eu já falei, que é o desvio de finalidade. Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um grande jurista da área administrativa, ele diz assim, se a chefia tem o poder de encaminhar a pessoa para um processo administrativo e de removê-la, se ele tem o poder para fazer alguma coisa e faz outra para prejudicar, ele está agindo com desvio de finalidade. Não pode ser um instrumento de cooptação.
Então, um diretor, vamos pensar um chefe de unidade que seja um tirano. Tirano que fala na linguagem da Margarida Barreto, que ela diz que todo assediador é um tirano, né? Ele tem... não pode o servidor se submeter a essa autoridade, né? Na forma de cooptação, tá? Ser cooptado para fazer a parte dele, desse chefia, ou reforçar a parte dessa chefia. Porque hoje, né, a pessoa, eu sempre digo assim, hoje a pessoa está como diretor, amanhã ele está na sala de aula. E ele tem que saber disso também, né? E, por fim, ali que o servidor deve ficar atento a tudo isso, observar tudo isso para que ele não sofra consequências depois. Então, vamos resumir a história. O servidor está sujeito ao estado probatório, tem direito à sua defesa, à preservação de sua atividade. O diretor da escola tem a obrigação de gerir a escola e, às vezes, nem tudo que ele faz agrada o servidor, mas a gente tem que ter um bom senso, dizer assim, um equilíbrio, uma posição mediada, de forma que você evite prejuízo para a administração pública, porque você é remunerado para bem prestar o serviço à população, que você evite ser perseguido e usado. Eu já tinha falado, mas vou reforçar aqui, esse ano é um ano muito propício, e a cada 2 anos né? E quando tem eleição para diretor de escola também, que o servidor que está em estágio probatório seja, de forma, às vezes, muito sutil, amedrontado por estar no estágio probatório, que tem que fazer campanha para determinado candidato, ou tem que votar em determinado candidato na escola. Isso não pode. Por outro lado, o servidor tem que ter a cautela, não pode fazer as coisas e depois tentar negar. Não existe advogado que faz milagre. Tem uma amiga minha que fala assim, as coisas impossíveis a gente demora um pouco, os milagres demoram um pouco mais. Então, às vezes, a pessoa chega numa comissão do estágio probatório que a defesa fica quase impossível, porque a pessoa conseguiu produzir todas as provas contra ela, né? Às vezes porque caiu na armadilha da chefia, às vezes porque foi descuidada mesmo, quer dizer, não ajuda de má fé nada, mas não prestou atenção nisso, de que o estágio probatório é um momento de avaliação e que a administração pública, em tese, não pode ficar com um servidor que não cumpra o papel para o qual passou no concurso público. Mas também o servidor público não pode perder o cargo porque uma determinada chefia entende que o que ele está fazendo está de desacordo com o que ele pensa, né? Não é o que ele pensa, é o que a lei municipal prevê, é o que a lei estadual prevê, é o que a Constituição prevê. Eu falo que há algumas chefias que mudam a Constituição por memorando, por ofício, por portaria. Eles acham que a portaria, que uma portaria, um ofício da secretária tem mais força que a Constituição Federal, ou a lei orgânica do município. Então, todos esses cuidados são importantes. Eu acho que esse é o último, né, Agatha? Isso, pode voltar ali, porque isso aí não tem muita importância. Então, assim, para finalizar, deixando claro que cabe ao servidor tomar os cuidados, cabe à chefia agir com ponderação e cabe ao município garantir que a chefia esteja preparada para fazer a avaliação, porque às vezes ela nem age de má fé, ela está fazendo porque não está preparada para isso, e cabe às partes encontrarem uma forma mediada, democrática, uma forma que media os conflitos no local de trabalho, algumas coisas que extrapolam qualquer limite, por exemplo. Se um diretor e um funcionário se agarram lá na escola, fazem uma briga lá na escola, perante pais e alunos e professores e colegas, tudo, é claro que isso vai repercutir muito mal, tanto para a direção como para o professor. Então, evitar esse tipo de coisa, porque aí você, evitando esse tipo de comportamento, evitando que eu falo assim, nós não estamos pregando aqui que ninguém seja cordeirinho. O que nós estamos dizendo é que as pessoas precisam ter cautela para não dar sorte ao azar, não criar situações que possam ser usadas contra a pessoa. Eu acho que, de forma inicial, é isso. Se alguém tiver algum questionamento, o próprio Gilmar, a Ketty, ou alguém que se mandou alguma pergunta,
para a gente fazer o debate. Mas o que eu tinha a dizer, basicamente, é isso, e as pessoas transformarem esse decreto, essa lei, meio que num livro de cabeceira, né? Todo dia dar uma olhadinha para dizer, olha, eu tenho que tomar cuidado, estou no estágio probatório, eu não quero dar justificativo para me punir. Acho que esse é o detalhe. E, por outro lado, se sentir que está sendo punido, se sentir que está sendo ameaçado, se sentir que está sendo acovardado, vamos dizer assim, ela tem que imediatamente buscar apoio e solidariedade. E o sindicato existe para isso, né, Gilmar e Ketter? A pessoa que está sem saber, às vezes, exatamente como agir frente a uma situação no local de trabalho, vai no sindicato, que o diretor, o advogado, alguém vai ajudar você a encontrar uma saída. E não se sentir culpada por aquilo que está fazendo. O que estou fazendo de errado? Será que é diretor? Não. Não é necessariamente. Às vezes pode estar fazendo alguma coisa errada. Mas às vezes não. Às vezes estão criando na sua cabeça um sentimento de que você está errando para que você se torne menos... que se defenda de forma mais precária. Então, é isso que eu acho que deveria ter sempre. E sempre dizendo o seguinte, quando é aberto um processo administrativo, salvo se a pessoa não quiser, e ela procurar o sindicato para ser atendida e tal, ela terá esse apoio. Né? Hoje, a doutora Maíra, o doutor Felipe, né? Hoje mesmo tiveram uma audiência demorada na prefeitura de uma servidora, né? Toda vez que a pessoa procurar, terá esse acolhimento. Beleza, então, Rudimar. Então, essa sua fala final é muito importante, né? A gente destacar, né, que nós temos obtido bastante êxito em relação às discussões, aos problemas, em relação ao estágio probatório. A doutora Maíra, o doutor Felipe e a equipe do Rudimar, né, estão assessorando diretamente. Então, sempre quando tem alguma dificuldade, algum problema, que não são poucos, né, infelizmente, aparece bastante, nós da diretoria, né, agora eu estou na escola, mas quando eu estava liberado, né, os liberados, o José Afonso, a Ciméria, a Catherine, a gente não mede esforço para estar do lado do professor, né, que se sentiu ofendido, que se sentiu, que achou que a nota não foi a que ele considerava boa, porque, que nem você falou lá no começo, né, hoje você pode ganhar 8,5 e de repente se contentar, daí no próximo avaliação você pode se prejudicar. Então, nós temos nos colocado à disposição, a gente tem feito alguns, não diria mediações junto às direções, temos conseguindo êxito em relação a rever essas notas, que às vezes não são muito boas para o servidor, e a gente está lá, o sindicato está aberto, de portas abertas, não fechamos para o almoço, né? A Catherine está lá, o José Afonso e a Ciméria sempre dando apoio da direção, e a doutora Maíra é só agendar que ela atende, né, com toda a paciência dela, com toda a maneira dela trabalhar, então, de uma forma muito excelente. Eu vou começar pela pergunta aqui que apareceu no chat ali, é o Messi, não sei se é o Messi ou se é a Messi, o nome é Messi, acho que é jogador de futebol aí. Ele está falando em relação à redução de carga horária, agora está tendo essa questão, né? Também temos obtido êxito em relação à redução de carga horária, né? Alguns servidores que têm procurado o sindicato têm conseguido essa redução de carga horária, né? Ele pergunta se, em relação à redução de carga horária durante o estágio probatório, se isso tem alguma penalidade ao seu direito de estágio, por exemplo. Não. Vamos dizer um redondo não. Na verdade, a redução da carga horária que nós estamos falando é da redução em razão da necessidade do acompanhamento de um dependente a planos terapêuticos por algumas doenças que hoje têm sido ampliado esse rol, né? Antes era só aquelas consideradas assim, vamos dizer assim, deficiência e tal, hoje já tem sido ampliado esse rol, não há prejuízo nenhum, assim como não pode dar prejuízo para o servidor, que é uma outra coisa que está acontecendo aí, que a gente está tomando bastante cautela para não banalizar isso, do próprio servidor ter redução para cuidar da sua saúde. Tá? Não pode ter prejuízo nenhum. É claro que
É isso que eu estou falando. Se a pessoa faltar ao trabalho, aí desconta da contagem do estágio probatório. Mas eu sempre digo assim, se a avaliação é durante a jornada de trabalho e a pessoa faltou, ela pode ter o desconto da falta, mas esse dia, em tese, nem pode entrar na avaliação. Se ela não estava trabalhando, já levou a falta. Então, não há nenhuma restrição a isso, tá? Nenhuma restrição, é um direito que pode ser exercido. Não está dito em lugar nenhum que quem está em estágio probatório não pode ter isso, né? Então, portanto, não há nenhum prejuízo para isso e o servidor... Se algum dia alguém insinuar isso, porque às vezes insinua, né? Vê lá o que você vai fazer, você vai lá no sindicato, vai conseguir eliminar, vai ficar afastado e pode ter algum prejuízo. Não se acovarde, denuncie para o sindicato. Daí já seria mais um motivo, né, para fortalecer essa denúncia, né? E muitas vezes os professores que estão em estágio probatório, eles têm muita insegurança, às vezes, em procurar seus direitos e ir atrás do sindicato, justamente porque, às vezes, acontece essa fala distorcida, né? Porque o professor, o diretor, ele tem que lembrar que ele também é professor, né? Que ele está lá, ele está diretor e não é diretor, né? Não tem um concurso para diretor, né? Então, ele fez um concurso para docência 1, ou para educação infantil, ou para professor pedagogo, e está no momento como diretor por causa de uma eleição, por causa de uma indicação, né? Você falou ali da falta de greve, então eu queria que você explicasse, doutor Ludmar, em relação à falta de greve, né? Nós tivemos um problema aí durante o ano passado, fizemos uma greve, e o governo lá deu a greve, deu a falta da greve. Essa falta de greve, ela prejudica no estágio probatório, na avaliação, em relação aos avanços ou não? Então, assim, Gilmar, a falta da greve, o meu entendimento é que você não tem falta durante a greve. Porque se você diz que a greve é uma suspensão do contrato de trabalho, significa que nesse dia você não está obrigado o conceito, tá? Que nesse dia você não está obrigado a trabalhar porque foi decidido coletivamente fazer. A prefeitura pode descontar? Há decisões dizendo que pode, desde que não haja a possibilidade de reposição ou compensação. No caso de vocês, sempre foi feita reposição e compensação. Aliás, da greve do ano passado foi feita a reposição e eles não devolveram o dinheiro. Isso vai ser julgado terça-feira no Tribunal de Justiça. Mas, assim, ela não pode ter nenhum impacto na avaliação do servidor. E ela não pode ser caracterizada como falta. Tanto que agora a prefeitura mandou um relatório dos afastamentos no dia da greve de agosto do ano passado, 15 de agosto, né, do ano passado, e eles colocaram tudo como falta greve, porque a desembargadora determinou que não deveria ter o registro da falta, então eles colocaram como falta greve. E eu me sentiria orgulhoso se constasse na minha ficha funcional que eu tive uma falta greve, porque é sinal que eu participei, não fiquei em casa, né? Então, assim, não pode ter nenhuma consequência. Isso não é para o Sismar, isso não é Araucária, isso é em todo lugar, que a falta da greve é um direito constitucional e sobre um direito constitucional não vai poder prevalecer o interesse de uma secretária municipal de educação, secretária municipal de saúde ou coisa parecida. Então, não pode ter repercussão. Agora, se não houver negociação, não houver reposição, não houver decisão judicial e a falta for registrada como falta, é claro que o sindicato continua brigando. Nós temos vários casos aqui, depois de anos, conseguiu a devolução. Mas essa falta registrada simplesmente como falta, ela tem duas repercussões. Ela pode ter repercussão no crescimento da carreira e ela é descontada da contagem dos 3 anos. Mas daí, assim, eu sempre digo, o que é uma falta, né? Se você considerar uma carreira inteira, né? Essa falta do ano passado, por exemplo, você ficou registrado lá e eu acredito que a gente vai ter devolutiva aí favorável para o sindicato e para os servidores, mas, assim, essa falta que está colocada, ela não dá nem para comparar o prejuízo financeiro que a pessoa teve com a manutenção da carreira e a não realização da reforma da Previdência. Porque hoje, se tivesse passado a reforma da Previdência, só os aposentados já teriam perdido muito mais do que um dia de trabalho, só pelo desconto previdenciário
com um redutor do teto. Então, o atraso nas aposentadorias, ou então desconto previdenciário maior, e a carreira que estava sendo destroçada. Né? Então, antes de fazer, o Iago fez uma pergunta, é justamente isso, né, Rudimar? O ganho, né, o bem, né, a vitória maior foi muito grande em relação ao que aconteceu. Lógico que a gente está brigando e acredito, 99% acredito que nós vamos ter esse dinheiro reposto, né, por causa que fizemos a reposição da greve e já ganhamos lá em primeira instância, tá, em segunda instância. Eu acredito que não tem como o município reverter essa questão, vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que tirar a falta, mas a vitória que a gente teve é muito maior, muito gigante, perto de um dia de falta, né? E muitas vezes nos falta, né, essa sensibilidade de saber, que nem você falou, né? Eu teria orgulho, né? No caso, eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma falta de greve, que nem eles colocaram lá, porque a gente lutou por algo muito, muito maior, né? E o Iago está perguntando, eu vi que você já tinha falado sobre isso, mas eu queria que você só respondesse novamente para ele em relação a sustentação para desconto da pontuação no não, é outra pergunta. Gestores ou pedagogos em estágio probatório podem avaliar, você já tinha falado isso, ou participar de alguma maneira, direta ou indiretamente? E a outra pergunta, ele perguntou qual que é a sustentação para desconto de pontuação no estágio probatório. Pode descontar a bem-querer ou tem que estar sustentado em atas ou registros? Bom, boas perguntas. Só essas duas perguntas aí já dá uma outra live. Um debate longo, não sei se live, mas dá um debate longo. Bom, primeiro com relação a gestores ou pedagogos. Né? Vocês viram ali que na lei ela fala preferencialmente estáveis. Eu acho que a gente tinha que trabalhar com a ideia do estável, tá? E só que daí tem que haver uma reivindicação, mobilização para conquistar isso. Hoje pode, mesmo estando em estágio probatório, participar da comissão. Agora, vamos dizer que não pudesse participar, só servidor estável. Eu, se fosse diretor da escola e fosse avaliar um professor, eu iria me aconselhar com o pedagogo, com o pessoal da equipe pedagógica. Porque eu, como diretor, cuidando de todas as questões administrativas, será que eu tenho todas as condições para avaliar sozinho o desempenho de um professor? Avaliar o desempenho do Gilmar, que está em estágio probatório, né, Gilmar? Num dos padrões. Avaliar o desempenho do Gilmar em sala de aula, eu fico lá o tempo todo, enquanto que a equipe pedagógica tem a possibilidade maior de estar ali conversando, de estar mediando, estar solucionando e tal por aí. Então, hoje pode, o ideal é que não pudesse, eu defendo, sou daqueles que defendem que deveria ser servidor estável, porque se ele não é estável, ele pode agir de uma maneira a proteger o servidor para que ele seja protegido, e pode agir de uma maneira a penalizar um servidor para não ser prejudicado pela administração. Essa é a questão. Então, ele participa direto ou indiretamente, no caso, ele participa diretamente, se ele for designado para compor a comissão. Porque pode ser que ele não seja, pode ser que o pedagogo, o gestor não seja. A chefia, sim, a chefia imediata estará na comissão. E a outra pergunta, assim, eu uso uma expressão sempre, que a administração pública não funciona por recados, né? Ela funciona com ato administrativo fundamentado. Eu sou meio avesso a essa história das atas, vou registrar aqui. Eu acho que a ata ela serve muito como um instrumento de repressão. Então, servidor, você fez tal coisa, eu vou fazer uma ata de você. Não, a ata não é isso, a ata é o registro de uma reunião. É o registro de uma reunião, onde tem que constar todas as versões. Tem gente que faz ata e não deixa constar a versão do terceiro interessado, né? Então, eu acho, mas tem que ser fundamentado, tem que haver uma fundamentação para que essa nota... Se eles exigem do aluno que, com relação ao aluno, não tem apenas a notinha lá, o número, mas que tenha uma avaliação qualitativa, em alguns lugares chama portfólio, essas coisas e tal, por que para com o servidor, para com o professor, não é feito isso também? Então, tem que ser fundamentado. E aí eu tenho uma preocupação, já usei essa expressão em reuniões presenciais, vou usar aqui também. Quando foi lá no forte da ditadura, no momento mais duro da ditadura do Brasil, foi instituído um negócio chamado Ato Institucional número 5, que era assim, o endurecimento da ditadura, fechar congresso. E aí um general se referiu ao presidente perguntando o seguinte: presidente, você não tem medo
que haverá excessos com esse ato institucional. Eu falo, não, general, fique tranquilo. Quem vai aplicar esse ato institucional são os generais, e os generais são pessoas conscientes. Nós estamos vendo hoje que não é bem assim, né? Então, pessoas conscientes. Daí o general olha para o presidente, o problema não são os generais. O problema são os porteiros de quartel. Então, tem gente que, às vezes, por ter um carguinho lá na escola, no CMEI, na saúde, na guarda municipal, que ele pode tudo, né? E não pode. Acima dele existe uma Constituição Federal, existe uma lei orgânica do município, existe um Estatuto dos Servidores. No caso aqui, existe uma lei e um decreto que regulam a avaliação do estágio probatório. Então, todo ato, quem que foi que perguntou essa questão foi... quem perguntou assim, Iago. todo ato tem que ser... Iago, toda tem que ser fundamentada. Até por isso que eu digo assim, se a pessoa não concorda com a nota, ela tem que registrar, ressalva, porque isso empurra o avaliador para justificar por que deu aquela nota. E aí você vai progressivamente já formando provas em sua defesa e eventual avaliação negativa lá no final. Aqui na questão das relações étnico-raciais, a gente costumava utilizar o ditado assim que o problema não é o coronel, né? Sim, às vezes, o capitão do mato, né? Que está lá igual capitão e... do mato. O capitão do mato que é igual, mas ele age em favor dos coronéis, né? Então, é muito importante essa elucidação, né? Essa fala, é importante falar que esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar na internet. Queria fazer mais alguns questionamentos, mas acho que seria mais para umas considerações finais, né, Ludmar? Agradecer ao pessoal que participou. Teve uma pergunta ali que eu acho que ficou sem resposta, eu acho. Deixa eu só ver. Tem uma que falava de ética, né? Eu não estou... Depois aqui, ó, quer ver? Boa noite. Tem mais perguntas? Quem tinha feito a pergunta aqui? Foi o mesmo Messi que tinha feito lá, fez 2 perguntas, só deixa eu falar. E quando o diretor se sente confortável em fazer cobranças aos professores, em fazer cobranças na frente dos pais, o que fazer? Olha, se nós dizemos que no Estatuto da Criança e Adolescente qualquer pessoa está proibida de criar situações vexatórias com relação ao aluno, eu entendo que não deve existir isso também com relação ao professor ou professora. Eu sou contra tudo isso de você expor as pessoas publicamente. Porque daí depois se expõe publicamente, gera aquela história, espalha as penas, né? Depois você não recolhe mais, né? O vento leva. Então, a melhor coisa que tem, isso é uma sugestão, tanto para os servidores com relação aos seus colegas, porque daí não é só o diretor. Tem colega que fala mal do colega perante os pais, perante os alunos e tal. Então, que a pessoa converse de forma particular. Tipo assim, resolva em casa os problemas de casa, e daí deixa para levar lá para fora aquilo que efetivamente interessa lá para fora. Porque senão daí assim, imagina, vou usar o Gilmar de novo como exemplo. Chega alguém lá na escola da Kathleen, chega lá na escola da Kathleen e começa alguém que não gosta da Kathleen começa a falar mal da Kathleen, inventa umas histórias contra ela. Veja, aquela Kathleen lá é assim, assado e tal, tal. E isso repercute. Em algumas cidades, a repercussão é muito maior. Numa cidade grande, por exemplo, às vezes se dilui, né? As pessoas, numa cidade menor, podemos incluir Araucária dentro desse universo de cidades menores, todo mundo é meio vizinho de todo mundo é meio parente de todo mundo se conhece. Então, aquilo que acontece lá no Ibrahim, rapidinho fica sabendo lá no Davi Carneiro, lá no Arquelau, né? Quando o professor chega para trabalhar lá, já chega com a marca, né, de uma crítica que foi feita para ele. Eu acompanhei, eu até tinha curiosidade de saber o que aconteceu, porque eu fiz a defesa da pessoa e nunca mais tive contato com ela. Eu acho que assim, nem tinha assumido na direção, uma coisa assim, que ela fez uma crítica como mãe de aluno das condições da escola, e aí o município passou a usar aquilo contra ela como professora municipal. Enquanto que, na verdade, a crítica que ela tinha feito como mãe. Ela falou, meu filho está indo para uma escola... Quando houve a mudança lá dos ciclos, né? Ciclo, né? Que o pessoal, infantil 2, 3, 4, os infantis foram para dentro da escola. Dois níveis lá de infantil.
ela fez uma crítica dizendo que não existiam as condições na escola, né? E a prefeitura se serviu daquilo para tentar, não conseguiu, eu acho que até o não conseguiu mais, tentar responsabilizar a servidora, a mãe de aluno, como se ela tivesse agido na condição de servidora. Então, todos esses cuidados, assim, não faz mal para ninguém, né? Uma relação mais amistosa no ambiente de trabalho, agradável, todo mundo fica melhor, né? E, então, isso se é dentro do estágio probatório, fora do estágio probatório. Porque, como eu falei, mesmo depois de cumprido o estágio probatório, alguém pode ser demitido, né? Por uma conduta considerada inadequada, né? Então, esses cuidados todos é muito importante que todo mundo tome. Afinal, todo mundo é colega de todo mundo, hoje estão juntos, outro dia estão de novo, né? Às vezes viram parentes depois, às vezes viram, sabe? Tem todas essas coisas que, né? Casa com a vizinha, com a irmã, vira parente. Então, é importante se preservar essas relações, e isso vale na escola também. Agora, o que não pode, vamos pensar o seguinte, que um professor saiba que um outro professor, por exemplo, está abusando de uma criança, por exemplo. Isso não dá para ficar quieto. Você tem que usar o canal, mesmo que seja teu amigo, você tem que usar o canal adequado. Você tem que chegar lá para a direção e falar, eu estou sabendo disso, eu quero que verifique isso. E a direção da escola tem a obrigação de mandar para frente se realmente tiver indícios disso, né? O que não pode também é você insinuar isso e a pessoa cair na boca do povo, vamos dizer assim, como sendo um péssimo professor, um professor abusador, assediador e tal, quanto que na prática não é. Então, mas isso vale para o estágio probatório fora dele. Beleza, Ludmar. Então, na verdade, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, muito, né, Ludmar, que é, assim, a questão dos conhecimentos, né, lá no primeiro critério, lá, conhecimento, muitas vezes a gente entra na escola, no CNEI, até as pedagogas agora, né, com conhecimento teórico, né, mas quando chega na prática é totalmente diferente, né, o bicho é muito maior do que a gente pensa quando está na faculdade, então, às vezes esse é um grande problema, um grande desafio para os professores, para as pedagogas, que tem muita pedagoga nova assumindo também, e também até para a própria direção, né? Porque a direção ela ficou com uma carga burocrática muito grande, e daí, que nem você falou, como que ela vai conseguir avaliar um professor, sendo que ela está lá correndo atrás de documentação, de papelada, disso, daquilo, porque a função do diretor virou uma função mais burocrática do que propriamente pedagógica, então ele fica muito correndo atrás de tudo aquilo, e fica muito difícil de fazer a avaliação. Daí, às vezes, ele faz a avaliação pelo que falaram, como que foi, e leva um fato isolado, muitas vezes, né, para avaliar aqueles 6 meses, né? Então, em relação ao tempo, eu não sei se dá tempo para a gente fazer mais uma pergunta. Tem mais 2 perguntas aí, tem 2 perguntas eu vi ali. A Crislane acabou de entrar, né? Boa noite, né? Acabei de chegar. A minha dúvida é sobre a avaliação no estágio. Em relação aos 6 meses, né? Porque já está indo para o 7º mês e ainda não foi realizado. A outra pergunta, deixa eu ver aqui, que ela colocou aqui. Boa noite, pedagogos e pedagogas. Podem... Acho que já foi, acho que é só essas duas aqui. O professor pode ter sua nota reduzida por fazer críticas e sugestões à gestão da unidade? Então, responda essas 2 perguntas. Então, vamos responder essas 2 para fechar o ciclo ali. Então, assim, é aquilo que nós falamos lá no começo, eu entendo que a pessoa tem direito de fazer todas as críticas, desde que fundamentadas, desde que no espaço adequado, não vai sair lá no bar fazendo críticas ao diretor da escola, das atividades internas da escola. Acho que isso não é bom, isso é ruim, isso pode gerar, inclusive, ação por reparação de danos, essas calúnias, difamação, crime, tudo mais. Então, mas a crítica não pode ser motivo de redução da jornada. Quem se propõe a ser um diretor de escola, aliás, eu falo assim, quem se propõe a ser um gestor público, pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser secretário, ele tem que estar sujeito às críticas públicas, senão não se candidata, senão não se proponha, né? Porque, na verdade, se você quer servir a comunidade, você tem que estar sujeito às críticas dessa comunidade também. Então, isso até nós do sindicato, né, Ludmar? Nós estamos ali até nós do sindicato, né? Estamos ali na direção. Quem se propõe para o sindicato, estamos sujeitos a críticas, né? Tem que estar disposto a ouvir críticas, às vezes contestar, às vezes aceitar, sempre de maneira fundamentada, né?
E essa questão, eu acho assim, eu não costumo sugerir que a pessoa deixe passar. Se já está no 7º mês e não teve nenhuma avaliação, procura a direção da escola e pergunta por que não foi avaliado ainda. Porque senão, se nós partimos do princípio que a avaliação tem esse caráter de recuperação, né, de retomada, vai deixar passar um ano e vai chegar no final do ano e vai dizer, ó, você não dá para coisa. 6 meses tem tempo ainda de se recuperar. Agora não tem mais, mas no Tribunal de Justiça existia uma figura que, assim, que se a pessoa chegasse no final do estágio probatório e nenhuma das notas ele tivesse tirado a nota abaixo do... que pode ser um pleito, né, uma coisa importante, uma nota abaixo do esperado, ele tinha a oportunidade de ficar mais 6 meses sendo avaliado para ver se recuperava aquela nota. Né? Isso é o caráter não punitivo e o caráter regenerativo, vamos dizer assim. Então fala com a diretora por que você não foi avaliado ainda. Na verdade, essa é uma atividade recorrente, assim, que está acontecendo muito nas unidades educacionais, né? Não é a diretora, né, mas a comissão de avaliação está demorando para avaliar, e muitas vezes tem avaliações prontas que só falta a assinatura da diretora que fica lá, às vezes 15, 20, 30 dias, a gente já viu esses casos, né? Então, a questão da crítica é muito, muito séria a gente pensar como que é feita essa crítica, de que maneira, né, é fundamentada e aonde que é feita essa crítica, né? Porque, às vezes, a crítica, criticar por criticar, né? Temos que pensar, mas é criticar, a gente não pode baixar para tudo, né? Tem que falar, tem que se expressar, tem que se expressar quando achar que está errado alguma coisa, se posicionar, porque o posicionamento, às vezes, algumas pessoas não gostam quando a gente se posiciona, mas a gente tem que se posicionar, porque senão, às vezes, não se posiciona num ato pequeno, depois o ato vai crescendo, daí que não dá para se posicionar mesmo, daí fica mais difícil, a perseguição maior. A Catherine, acho que a Agatha já agradeceu lá a todos que fizeram as perguntas, né? Então, acho que foi uma live bem elucidativa aí, deu para todo mundo tirar algumas dúvidas. A live fica no ar. A gente tem que conhecer os documentos que regem a questão do estágio probatório, né? Então, tem ali o decreto, tem o artigo 41 da Constituição Federal, tem aquela lei ali que a lei municipal, né, Ludmar? Acho que fica uma lição de casa para nós que estamos em estágio probatório, de conhecer essas leis, estudar, de tentar tirar as dúvidas, e qualquer coisa, o sindicato está de portas abertas, estamos aí sempre para atender, para tirar as dúvidas, para ajudar no que for preciso, nos colocamos sempre à disposição para tentar auxiliar. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço muito, Ludmar, pela sua disponibilidade, agradeço aos professores e professoras que participaram da live, e fico para as suas considerações finais, tá bom? Muito obrigado, já passamos de 1 hora aí, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado a todos. A Paola está fazendo uma pergunta, não sei se você consegue, nas considerações finais, responder para ela ali, pode ser? Paola, eu não estou vendo a pergunta aqui. Ela disse assim, ó, boa noite, passei o meu estágio probatório inteiro fazendo substituição, e até hoje não houve regulamentação. Quando o Sismar vai lutar para regulamentar? Essa é a questão da, Paola, da substituição. Hoje a gente está falando do estágio probatório, né? A gente vai abrir uma outra live, outra conversa, ter uma disposição para ver essa questão da substituição, mas no momento a gente está falando sobre o estágio probatório. Eu não sei... mas assim... falar sobre substituição, mas o Ludmar fica à vontade nas considerações. Eu vou aproveitar assim... dar uma luz aí para ela, tá bom? Obrigado, Ludmar. Então, não vou nem fazer considerações finais, assim, só vou dizer o seguinte. Paula, que, na verdade, assim, tem gente que eu escutei outro dia, que uma pessoa está há 25 anos fazendo substituição. Né? E essa substituição é uma relação extremamente precária, né? O sindicato tentou várias vezes regulamentar de 2 formas. Ou tem desconto previdenciário e leva para a aposentadoria, ou alguma coisa tem que ser feita. Porque a pessoa fica trabalhando uma vida inteira e, na hora de se aposentar, se aposenta com a metade. Né? Então, é uma forma muito cruel com os professores e professoras, que, por exemplo, em Curitiba tem o RIT, né? Que é o Regime Integral de Trabalho, onde a pessoa
faz da mesma forma como vocês fazem, só que tem desconto previdenciário e vai para a aposentadoria de forma proporcional. No Estado, tem as horas extraordinárias. Araucária tem isso, São José dos Pinhais tem jornada ampliada, tem não sei o que, e nada vai para a aposentadoria. Então, é muito importante, assim, conhecer essas normas e, sobretudo, se unir ao sindicato para fazer a luta em defesa de novos direitos. É isso. Vou agradecer, né, a presença aqui do Ludmar, né, obrigada novamente, né, reforçando, e sigam, pessoal, nossas redes aí do Sismar, tanto o Instagram quanto o Facebook. A gente também tem um canal no Telegram, onde a gente coloca todas as informações, fora os grupos do WhatsApp. Essa live vai ficar salva no YouTube, e a partir da medida do momento a gente vai fazendo cortes, né, e também disparando ali para a categoria, e compartilhe na sua unidade, né? Quem tem dúvida sobre o estágio probatório, porque trouxe sanou muitas dúvidas ali, inclusive com o número das leis e do decreto, que é um pouco mais difícil de achar, né? E a gente agradece a presença de todo mundo, e o Sismar, né, como o Gilmar já falou, está sempre de portas abertas para todos, críticas, sugestões, né? Ir lá conversar, pedir esclarecimentos, né? E outras coisas, tá? Muito obrigado pela presença de todos e boa noite. Boa noite.